primeira aula, estudaremos um tema muito importante, uma das espécies dos direitos e garantias constitucionais, a nacionalidade. Moraes define nacionalidade como o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um certo e determinado estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão pessoal deste estado, capacitando-o a exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos. A nacionalidade tem duas espécies, a primária ou originária e a secundária ou adquirida. A nacionalidade primária é aquela adquirida no momento do nascimento. Já a secundária se dá após o nascimento e normalmente por um processo de naturalização. Cada estado tem o poder de definir os critérios a serem adotados para o estabelecimento da nacionalidade. Nós estudaremos os critérios adotados pelo Brasil. A naturalidade primária se dá basicamente por dois critérios, o sanguíneo, chamado ius sanguinis, e o territorial, chamado de ius soli. Pelo critério do ius sanguinis, será brasileiro o filho de brasileiro. Este critério é aplicado apenas em algumas exceções e quando observados outros requisitos. A regra aplicada no Brasil é o ius soli, segundo a qual será considerado brasileiro todo aquele que nascer em território brasileiro, não importando a nacionalidade de seu país. O território nacional deve ser entendido como as terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, com rios, lagos, baías, golfos, ilhas, bem como o espaço aéreo e o mar territorial, formando o território propriamente dito. Os navios e as aeronaves de guerras brasileiras, onde quer que se encontre. Os navios mercantes brasileiros em alto mar ou de passagem em mar territorial estrangeiro. As aeronaves civis brasileiras em voo sobre o alto mar ou de passagem sobre águas territoriais ou espaços aéreos estrangeiros. Vamos à leitura do artigo 12 para visualizarmos melhor esses critérios. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Portanto, basta o nascimento da criança em território nacional para que ela seja considerada brasileira. Entretanto, se ambos os pais dessa criança forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver no Brasil a serviço do seu país de origem, então a criança não será considerada brasileira nata. A linha B é semelhante ao dispositivo que acabamos de ler. Segundo ele, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui, um dos pais é brasileiro, está fora do Brasil, mas a serviço dele. A criança nasce lá, será então considerada brasileira nata. A terceira hipótese de brasileiro nato são para os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Neste caso, o indivíduo tem pai ou mãe de nacionalidade brasileira, nasce em um outro país e nenhum de seus pais estavam a serviço do Brasil, porque se estivesse, aí no caso, enquadraria na linha B. Há duas situações para que essa criança seja considerada brasileira nata. Na primeira delas, a criança é registrada na embaixada ou no consulado brasileiro, pois eles são uma extensão do território do Brasil, ainda que em outro país. Então, no caso, seria a mesma coisa que registrar a criança no Brasil. Na segunda situação, a criança é registrada no país onde nasceu, mas depois fixa a residência no Brasil e opta pela nacionalidade originária brasileira. É importante ressaltar o seguinte:
A opção pela nacionalidade brasileira somente pode ocorrer quando atingida a maioridade civil. Se o indivíduo estabelece residência no Brasil antes de atingir a maioridade, ele é considerado brasileiro nato, mas de forma provisória, até que atingida a maioridade e possa confirmar o seu interesse em ter a nacionalidade brasileira de forma originária. Uma vez atingida a maioridade, este brasileiro precisa confirmar a sua opção. E como não há um prazo para isso, os efeitos da nacionalidade brasileira ficam suspensos até que ele cumpra com a condição confirmativa, estabelecida na linha C do artigo 12, inciso 1. O brasileiro naturalizado é aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma secundária, por meio de um processo denominado naturalização. O artigo 12, inciso 2, estabelece os critérios para a obtenção da naturalização. Entretanto, ao chefe do Poder Executivo é dada a faculdade de não conceder a naturalização ao estrangeiro, ainda que preenchido os requisitos. A naturalização pode ser tácita ou expressa. A tácita, também conhecida como a grande naturalização, ocorreu somente uma vez aqui no Brasil. Ela estava prevista no artigo 69, parágrafo 4º da Constituição de 1891 e dizia o seguinte: são cidadãos brasileiros os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro de 6 meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem. Esta hipótese de aquisição de nacionalidade ocorreu somente nessa situação e esta norma teve um prazo de 6 meses. A naturalização expressa depende da manifestação do interessado em adquirir a nacionalidade brasileira. Ela pode ser ordinária, disciplinada no artigo 12, inciso 2, a linha A, ou extraordinária, disciplinada no artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição. Na naturalização ordinária, são brasileiros naturalizados aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, nós temos 3 grupos: os portugueses residentes no Brasil, os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, como, por exemplo, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatoriana, Macau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. E temos os demais estrangeiros. Para os portugueses residentes no Brasil, são aplicáveis 2 possibilidades. Ele pode se tornar brasileiro naturalizado desde que tenha residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou pode manter a sua nacionalidade portuguesa, mas ser equiparado a um brasileiro naturalizado, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12. Para os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, exige-se apenas 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. E para os demais estrangeiros, aplica-se a Lei de Imigração número 13.445 de 2017. O artigo 65 desta lei estabelece que será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições: ter capacidade civil segundo a lei brasileira, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa consideradas as condições do naturalizando e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Este prazo de 4 anos poderá ser reduzido para 1 ano se o naturalizando tiver filho brasileiro, ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento da concessão da naturalização.
e também se haver prestado ou puder prestar serviço relevante ao Brasil, ou ainda se tiver capacidade relevante, profissional, científica ou artística. A naturalização extraordinária será concedida a pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Uma observação importante é que uma eventual saída do país não caracteriza a descontinuidade da residência deste estrangeiro no Brasil. A lei de imigração traz mais duas espécies de naturalização, além da ordinária e extraordinária. Eu gostaria que posteriormente vocês fizessem a leitura dos artigos 63 até o 76 da lei. Consubstanciando o princípio da igualdade, preceitua o parágrafo 2º que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. A tabela seguinte apresenta estas exceções ao parágrafo 2º do artigo 12. O artigo 12, parágrafo 3º, descreve cargos que são privativos de brasileiro nato. O artigo 89, inciso 7, dispõe sobre a composição de brasileiros natos no Conselho da República. O artigo 5º, inciso 51, afirma que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E o artigo 222 dispõe que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons da imagem é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. E para encerrarmos a aula de hoje, dispõe o parágrafo 4º do artigo 12, que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou se adquirir outra nacionalidade. Nesta hipótese de aquisição de outra nacionalidade, este dispositivo prevê duas exceções. Na primeira hipótese, se houver reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. E nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Pessoal, encerramos aqui nossa aula. Continuem estudando e façam sempre a leitura dos artigos e uma revisão do conteúdo. As dúvidas vocês devem postar no fórum de discussão. Agradeço a atenção, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.